Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz Matemático e sei que você chegou até aqui porque você está buscando passar no exame do Enem. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que você se inscrevesse no meu canal e me seguisse no meu Instagram. Feito isso, vamos lá. Então, nossa aula, eu vou falar sobre conjuntos numéricos. Mas eu não podia começar falando de conjuntos numéricos logo direto, assim, direto ao ponto, sem antes falar sobre a história dos números. Por que, Luiz, você tem que falar da história dos números? Porque você está sendo meu aluno agora, mas quem já foi meu aluno, quem já é meu aluno, com certeza já ouviu eu falando a seguinte frase, abre aspas, a matemática se desenvolve de acordo com a necessidade do homem e da sociedade. E com os números também não foi diferente. Na verdade, os números eles surgem, através da necessidade do homem, que o homem tem de realizar contagem. Inicialmente contagens de animais, contagens de roupa, contagens de alimento, mas de fato eram contagens. Então, eu digo aqui que o número surgiu a partir do momento em que houve uma necessidade de contar, Então aqui, mais de 30 mil anos, há mais de 30 mil anos. Os primeiros sistemas numéricos da humanidade vieram justamente nas duas primeiras grandes civilizações, a babilônica e a egípcia. E após alguns anos, aproximadamente 2.000 anos, foram criados em Roma os números romanos, Então os números romanos, inclusive os números romanos, são números que são utilizados até hoje. Você encontra aí números romanos em relógios, para falar de datas, para dar nome a reis, ao próprio Papa, os números romanos ainda é muito utilizado. Inclusive na prova do Enem, às vezes, vez ou outra, cai uma questão lá, simples, bem básica, em que demanda de você, aluno, saber, ter o conhecimento sobre os números romanos. E aí, somente 4 séculos, no século IV, 4 séculos após Cristo, foi criado, pelos povos hindus, o sistema de numeração. E, assim, foi criado pelos hindus e foi difundido pelos povos árabes, Então, os hindus criaram aquela ideia e quando chegou essa ideia até os árabes disseram, nossa, que coisa bacana, que coisa maravilhosa. E aí, começou a difundir esse sistema. Para falar de sistema de numeração, todo sistema de numeração, já que a gente está falando do nosso sistema de numeração decimal, falei do romano, ele precisa ter símbolos e regras. Então, assim, por exemplo, o nosso sistema tem os símbolos, o nosso sistema de numeração, o indo-arábico. O 0, 1, 2, 3 até o 9 são símbolos. E as regras? Temos algumas regras, Ele é decimal, ele é dividido de 10 em 10. Por exemplo, a partir da nona unidade, a décima já é uma dezena, 10 dezenas é uma centena, Então ele é dividido de 10 em 10. Tem uma outra regra também, que é muito conhecida, ele é um sistema posicional. Por exemplo, se eu escrever aqui o número 54, ele vai ser diferente do número 45. Isso é uma característica do sistema posicional. Que também o número romano também tem essa característica. Esse número aqui representa o 6. E se eu fizer a inversão, ele aqui vai representar o número 4. Como vocês sabem, o menor número quando está à direita, ele entra somando. E quando ele está à esquerda, ele entra subtraindo. Então, a partir desse conceito, a partir dessa criação dos números, precisou, aí vem mais uma vez a necessidade de se organizar aquele conceito que estava ali já rolando, já estava acontecendo na sociedade. E aí surge o primeiro conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, ele é formado pelos números inteiros positivos e o zero. Para quem não sabe, o zero veio depois, na criação dos números, o zero veio depois. Apesar de ser o primeiro número do sistema decimal, o zero vem depois. Mas por que o zero veio depois? Porque os números foram criados para contar. E ninguém pensou em algo que pudesse contar o nada. Então ninguém precisava contar o nada. Então,
como ninguém precisava contar nada, o zero só veio depois, já dentro das organizações, que a gente precisava ter dezenas, centenas. Então aí parte o zero. Então, ó, o sistema, né, os números naturais, ele é organizado pela letra N, né, nosso alfabeto, e ele é representado inicialmente pelo zero, e aí a definição diz, ó, iniciando pelo zero e adicionando sempre um, temos o conjunto dos números naturais. Eu coloquei aqui até o 10, mas ele vai 11, 12, 13, 14, ele vai até o infinito. E aí, a gente precisa pensar num detalhe. Por que esse conjunto não foi o suficiente? Neste momento, ele era top, perfeito, funcionava basicamente para tudo que servia. Por quê? Nesse momento, o que a sociedade queria? A sociedade queria, esse conjunto era fechado, por exemplo, com a adição. Então, você percebe que a adição de um número natural com outro número natural sempre vai ser um número natural. Então, ele era top, ele era fechado com adição. Aí, você vai tentar fazer a subtração. Quando você tenta fazer a subtração, você faz, ó, 5 menos 2, aí você chega no 3. Beleza. Só que quando você vai fazer o contrário, né, que você vai fazer 2 menos 5, você percebe, né, que aqui surge o conceito do número negativo. Eu vou colocar aqui, é menos 3. Só que isso aqui, ó, ele é falso dentro do conjunto dos números naturais. Então significa que o conjunto dos números naturais, ele não é fechado com a subtração. E a partir daí, já começa a acender uma luz vermelha e dizer assim, opa, esse conjunto aqui, ele não é completo para a gente, e a gente precisa fazer a troca, precisa melhorar, precisa suprir a nossa necessidade, que neste momento seria fazer um cálculo de subtração. Esse momento assim ocorre mais ou menos quando começa a surgir a dívida, né? Quando as pessoas passam a trabalhar com a dívida. Inicialmente não se percebia muito, porque, por exemplo, se trocava um agasalho de pele por 1 quilo de carne. Então, não há dívida, era uma troca, era um escambo. Mas a partir do momento que começa a ter problema com dívida, já percebe que esse conjunto ele já não é mais tão 100%, né? Ele já não é mais, já não está ali servindo 100%. E aí surge a necessidade de um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que ele vem unicamente para suprir essa necessidade, porque a definição dele é o seguinte, ó, os números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais e os seus opostos. Ou seja, você tem o zero, né? O zero ele está no centro, o zero não tem o oposto. Aí do zero para frente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. E todos esses positivos, ele tem os seus opostos. Então, por exemplo, o oposto de 1 é menos 1, o oposto de 2 é menos 2, o oposto de menos 50 é mais 50, e por aí vai, surge esse conjunto que a gente chama de números inteiros. Então, a letra dele, né, é Z, é um conceito, né, alemão, ele é criado por um alemão, e esse Z é a inicial da palavra Zahlen, né, talvez eu não tenha lá a melhor pronúncia, né, eu não falo alemão, mas a palavra Zahlen, né, com Z, em alemão significa número. Então, esse conjunto representa os números. Aí a gente vem, ele resolve, né, aquele problema da adição e ainda melhora, né, a adição. Então aqui, ó, quando se fala de adição, eu tô ok, né, com ele. Aí quando eu venho para subtração, aquele nosso problema que eu tinha lá, ó, 3 menos 5, que vai dar menos 2, né, eu chego aqui e consigo encontrar esse menos 2. Então, ó, veja mais uma vez o que eu sempre falo para meus alunos, e agora vocês são meus alunos, já ouviram, só nesse pedacinho de tempo já ouviram várias vezes, a matemática surge de acordo com a necessidade da sociedade, do homem. Então, o conjunto dos números inteiros, ele surge dentro dessa necessidade. Aqui ele tem outros subconjuntos, por exemplo, eu posso chegar para você aqui e colocar o Z
mais, né? O que é Z mais? São os números inteiros não negativos, né? Entre o 0, o 1, o 2, o 3, que na verdade nada mais é do que um número, o conjunto dos números naturais disfarçados. Vocês devem ter percebido, né, que eu falei não negativos e não falei positivos. É porque tem um zero aqui, e o zero ele não é nem positivo nem negativo. Eu posso fazer também, ó, o conjunto dos números inteiros, né, não positivos, que é a mesma coisa, só que do lado oposto, né? Então ele vem aqui, ó, aí bota menos 3, menos 2, menos 1, 0, e aí ele para aqui. Eu também tenho um outro subconjunto, ó. Se eu coloco, né, o inteiro asterisco. Esse asterisco aqui, ele serve unicamente para excluir o zero. Então, ó, menos 2, menos 1, 1, 2 e por aí vai. Se eu utilizar o asterisco, né, aí eu posso chamar de números inteiros positivos ou números inteiros negativos. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, Z asterisco mais, aí eu posso dizer que são os números inteiros positivos. Se eu fizer o contrário também, Z asterisco menos, aí eu digo que são os números inteiros negativos, justamente porque o zero ele não pode ser considerado nem positivo nem negativo, beleza? Então aí a gente segue e aí a matemática começa a evoluir, começa a ter as transações comerciais e tal. E aí quando a gente começa a pensar em resolver um problema que seria da divisão, perceba, né? Que se eu chegar aqui e falar assim, por exemplo, não é que não existe uma divisão aqui. Existe. Se eu fizer 10 dividido por 2, eu tenho 5. Beleza. O problema é se eu quiser dividir 5 por 2, que a gente sabe que dá 2,5. E 2,5 não está aqui, ó. Ele teria que estar aqui no meio, ó, entre o 2 e o 3. E esse 2,5 não está aqui. Então, ó, acende aquela luzinha vermelha para o conjunto dos números inteiros e aí surge a necessidade da organização, da elaboração de um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto de números racionais é o seguinte, ó, a definição dele é simples. Conjunto de números racionais é aquele conjunto, né? O número racional é aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Ponto. Com um detalhe. Com o denominador, ó, olha aqui, ó, a gente já usando o que a gente acabou de aprender, pertencendo aos números inteiros, asterisco, ou seja, o denominador não pode ser zero, já que a gente está fazendo uma divisão, eu não posso dividir por zero, e o número, e o numerador, que é o A, ele pode ser qualquer número, inclusive o zero. Então, assim, com isso, a gente resolve o problema da divisão. Por quê? Por exemplo, quando ele diz que pode ser escrito na forma de fração, aquele problema que a gente tinha lá, 5 dividido por 2, dá 2,5. Na pior das hipóteses, a gente tem aqui 25 sobre 10, que quando simplificado por 5, olha que surpresa que acontece, ó. 25 dividido por 5 dá 5. E 10 dividido por 5 dá 2. Olha para onde ele volta aqui, ó. Então, surge, né, outros números, né, outras divisões que aí dão resposta que naquele momento se precisava, né, aquelas divisões que não tinham resposta surgem aqui no conjunto dos números racionais. Só que não para por aí, meus amigos. Repare, olha o problema que eu vou mostrar para vocês agora, falando sobre números, já adiantando, né, sobre números racionais. Ele é aquele número que não pode ser escrito na forma de fração. Aí você pode pensar assim, poxa, Luiz, que número é esse? Que não pode ser escrito na forma de fração. Aí quando você para para pensar um pouquinho, você pensa logo no pi. Né? Opa, eu tenho pi, lembrei. E tem mais, tem aquelas raízes não exatas. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, bem do ladinho aqui, ó. Como que ele surge, ó. Eu vou pegar aqui um quadrado, deixa eu tirar aqui minha imagem. Vou pegar um quadrado de lado 1, né? E aí, foi tentado fazer, né, o teorema de Pitágoras, né? Como vocês sabem, né, que o teorema de Pitágoras, ele diz, né, que um triângulo retângulo, pega esse triângulo de baixo aqui, o quadrado da hipotenusa, né? Então, a hipotenusa ao quadrado
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 1 mais 1, x ao quadrado é igual a 2 e x é igual a raiz de 2. Só que o que acontecia? Esse tamanho aqui é a raiz de 2. Ninguém sabia quanto que era a raiz de 2. Mas quando você pega uma fita métrica e coloca ali, você percebe que tem um tamanho. Então aquele número eu não conseguia colocar ele na forma de fração, porque eu até coloquei ele aqui, ó, porque ele vai dar uma dízima não periódica, né? Ele vai se repetindo aí, ó, 1,41, 42, 13, 5, 62 e aí vai. Ele tem um tamanho, eu tô vendo, mas ele é assim, ele é infinito. Então, se você for pegar numericamente, ele vai ser infinito, mas dentro de uma fita métrica, né? Você ia colocar ali e ia chegar um momento que não ia parar mais, você não ia ficar com uma fita métrica ali infinita. Então, para resolver esses problemas desses números que no papel seriam infinitos, que eu não conseguiria ter uma resposta, aí foi criado, né? Foi organizado, foi dito que esses números são chamados de números racionais. Tem as raízes números irracionais. Tem as raízes, né, que não tem valor, tem o pi, né, tem o número de ouro também, né, tem outros números que vocês, dentro do contexto escolar de vocês já ouviram falar, e esses números todos são chamados de números irracionais. E aí quando a gente pega a junção de todos esses números, né, a união de todos esses conjuntos, a gente agrupa tudo, bate no liquidificador, bota tudo em um único lugar. A gente chama isso de números racionais, né? Números reais. Os números reais formam um conjunto que engloba os números positivos, negativos, decimais, fracionários, zeros, além das dízimas periódicas e não periódicas. Então vejam, os números naturais estão aqui dentro. Abrangendo ele, eu tenho os números inteiros, né? Aí abrangendo um pouquinho mais, eu tenho os números racionais. Aí veja, né, uma atenção especial aqui para os números irracionais. Os números irracionais, eles estão aqui à parte. Veja que ele não está se juntando, ele não está se englobando nem com o natural, nem com o inteiro, nem com o racional. Ele está ali, um número totalmente à parte. E aí, abraçando todo mundo, a gente fala do conjunto dos números reais, que era o objetivo final dessa aula, que seria chegar até o conjunto dos números reais, né? Eu falei racional, mas é conjunto dos números reais. E aí a gente finaliza, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Acompanhem, né, para os nossos próximos conceitos, façam os exercícios solicitados, busquem mais exercício, tirem dúvida, comentem aqui abaixo do vídeo qual sua dúvida, não deixe passar, né? Não deixe que o barco siga e que você fique para trás, né? E aí, mais uma vez, pedir que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube e me siga aqui no meu Instagram, @prof.luizmatemática. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.